Queridos irmãos, queridas irmãs, a voz tá boa, tá ouvindo bem no fundo? Tá, dona Marinês? Tá? Tem lugar aqui na frente, dona Marinês, ó. É uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês, nessa casa que foi para nós uma escola abençoada, onde aprendemos muito. Foi sem dúvida um divisor de águas na minha vida. Ainda nos perguntamos por que um centro espírita com o nome Antônio de Pádua, né? A gente vê muito vinculações ligados a outras denominações religiosas. Mas nós precisamos buscar também o trabalho e a ação daquele em que é, no caso, homenageado. Nascido Fernando de Bulhões. Eu vou ler aqui porque datas a gente já vai ficando um pouquinho mais novo, a gente começa a trocar as datas, né? Ele nasceu no dia 15 de agosto de 1195. Foi praticamente anteontem. Pertinho aí, essa data. Numa família até bem de situação. Família nobre. E ele tinha muita vontade de seguir o caminho religioso. E quando chegou alguns corpos de alguns missionários que morreram no Marrocos, chegaram de volta a Portugal, e ele soube da história, ele se interessou e também teve interesse em entrar nesse caminho. Estudou e se tornou, então, um religioso. E foi para o Marrocos. Mas chegando lá, ele ficou doente. E retornou a Portugal. Dentro dos seus feitos, a gente vai encontrar alguns fenômenos que para a Igreja Católica são milagres, mas para a doutrina espírita são fenômenos explicáveis através da condição do espírito. Certa feita, uma pessoa foi assassinada no quintal da casa de seu pai. E foi sepultado ali, nos fundos. Foi feita a investigação, encontraram ali o corpo sepultado e prenderam o pai dele. E ele estava fazendo uma pregação em Pádua, Itália. E o pai dele estava sendo julgado meses depois, e ele nessa pregação, o pai disse: eu tive 2 filhos, e no momento em que eu mais preciso, não tenho nenhum dos 2 ao meu lado. Justamente nesse momento, a pregação silencia. Ele descansa um pouco e se materializa em Lisboa. Pediu a palavra ao juiz e olha que interessante. Ele propôs ao juiz de ir até o cemitério, interrogar a vítima. O pessoal achou estranho aquilo, até debochou dele. Mas a curiosidade aguça.
Então foram lá os jurados e o juiz. Ele fez o espírito se materializar ali e perguntou: é esse o senhor, o seu assassino? Ele disse: não, não é esse. E deu o nome da pessoa. Foram atrás e realmente foi feita a confirmação. O autor confessou aquele crime. Isso é um fenômeno que a doutrina espírita nos explica. É a bicorporeidade. Ele estando num local e comparecendo em outro local. O pai dele foi liberto ali. E o verdadeiro culpado foi preso. Em alguma outra apresentação, estando ele fazendo uma pregação, novamente ele fica em silêncio, declina-se sobre o púlpito e vai participar de um coral que ele estava também designado a estar participando numa outra cidade. Chegou lá, fez a parte dele no coral e retornou para a pregação que ele estava fazendo. Numa outra oportunidade, olha que interessante, a condição de um espírito de um nível mais desapegado da matéria. Ele estava fazendo uma outra celebração. E tinha uma senhora que estava querendo participar daquela celebração e o marido não deixava. E as pessoas, não só essa senhora, que estava a quilômetros de distância de onde ele estava fazendo aquela pregação, as pessoas num raio de quilômetros ouviam a pregação. Tamanha difusão da sua voz. Então nós passamos a entender o porquê desses fenômenos. A Gênese espírita nos explica muito bem claramente isso. E ele desencarnou em Pádua, na Itália, no dia 13 de junho de 1231, aos 36 anos. Jovem, porém. Mas o seu trabalho, não vou falar de outros milagres, porque aí já não tem mais tanta confirmação, né, do santo casamenteiro. Mas aí nós vamos então nos ater a esses fenômenos voltados à doutrina espírita, que ela explica isso para nós. A condição de desdobramento do espírito, estando ele num local e se materializando em outro. A divulgação, a propagação do som. Será que não era por isso que Jesus dizia: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça? Nós tendo a vontade ali de estarmos aprendendo alguma coisa e estarmos ligados a isso. As condições de justiça também no caso do pai dele, em que se corrigiu a possibilidade de um inocente ser vitimado por uma justiça, que aí já não seria justa, sendo ele inocente. Nós tivemos aqui no Brasil alguns casos em que a psicografia serviu como testemunha em alguns casos de assassinato, inocentando, no caso,
a pessoa que estava ali sendo julgada. Mas vamos voltar então para a casa Antônio de Pádua. Nós não podemos deixar de buscar um pouquinho antes a figura do José Lorena. Por que isso? Foi ele, aquele trabalhador simples, que às vezes não tinha tanto escolaridade como nós encontramos hoje. Ele se interessou por uma nova ciência que estava surgindo na França, na Europa, e havia sido recém-chegado ao Brasil. Hoje, se nós analisarmos a nossa situação, é fácil nós pegarmos um celular, ligarmos um computador, ligarmos uma televisão, acessarmos qualquer meio de informação. Mas naquele tempo, muitas vezes, nós não tínhamos nem com que sair de casa, a não ser com nossas próprias pernas. Então imaginemos um jovem, com todo esse empenho, sair aqui do município de Eldorado, pegar uma canoa, descer até Iguape, pegar um vapor, ir até Paranaguá, subir a serra, sentido Curitiba, em lombo de mula, para se inteirar desta nova ciência que estava surgindo. Chegou lá, ele ficou alguns tempo aprendendo da nova ciência, da nova doutrina. Adquiriu alguns livros, pôs em sua bolsa e refez esse caminho de volta. Fundou aqui no Vale do Ribeira o Centro Espírita João Evangelista em 1880. Se nós fizermos as contas, deu 23 anos depois do primeiro livro da codificação ser lançado por Allan Kardec na França. É um fato interessantíssimo isso, de sabermos que aqui no nosso município de Eldorado, essa pessoa teve essa influência de se buscar conhecimento. Passou-se o tempo, ele já se encontrava enfermo, deixou uma carta de recomendação, pedindo para que seu corpo fosse trazido para o Centro Espírita de Xiririca, que é a nossa querida Eldorado. Antes, nós temos aqui o Toninho Xiririca, né? Antes de se tornar Eldorado. Então, olha que interessante, pedindo para a Dona Terezinha fazer uma prece em sua homenagem. Se nós analisarmos que esse fato ocorreu nos anos 20 ainda, e essa casa, conforme o Leandro disse, ela é de 1922, que foi adquirido esse terreno aqui onde nós estamos. Nos mostra que nossa casa é bem mais antiga. Porque aqui antigamente chamava-se Rua Rodolfo Miranda. Em 1932 teve a Revolução. E foi aí, então, que se mudou o nome da rua de Rodolfo Miranda para 9 de Julho. No final dos anos 30, Donizete sabe as datas, se não me engano foi em 1938, a mudança do novo Código Civil,
Todas as associações deveriam ser adaptadas, baseadas pela lei, no novo Código Civil. E foi então que o Centro Humildes Servos de Jesus passou a chamar-se Centro Espírita Antônio de Pádua em 1940. Infelizmente, matando a sua origem, a sua história anteriormente. Justamente pela mudança do Código Civil. Eles poderiam ter deixado a história, mantido apenas as alterações que a lei exigia. Mas nós fomos sempre muito arraigados em outras culturas religiosas. Trouxemos costumes de 2000 anos. Então é difícil a gente desapegar de uma hora para outra dos costumes de outras religiões. Então fazemos as homenagens para não criar atritos e não criar casos com as nossas religiões anteriores. Então vamos nos vinculando desta forma a coisas do passado. Mas que isso não seja motivo para nós sairmos do caminho em que trouxe Kardec, através da revelação, da pureza doutrinária. Eu posso ter a minha convicção, a minha forma de agir, o meu modo de pensar, mas eu tenho que seguir a doutrina espírita. Porque caso contrário, se eu for colocar os meus gostos acima da doutrina espírita, eu estarei desvirtuando os ensinamentos da doutrina espírita. No livro, no Invisível, no prefácio, Leon Denis já trouxe para nós algo que a gente já pudesse pensar, raciocinar sobre isso. Que a doutrina espírita seria aquilo que nós dela o fizéssemos. E o que veio a doutrina espírita a ser o grande diferencial em nossas vidas? A doutrina espírita era para ter sido ensinada em escolas. Era uma ciência, é uma ciência. Então não seria diferente se nós aprendêssemos dela. Se nós aprendemos matemática, física, química, biologia, português, gramática, tudo nos bancos escolares, nada mais justo seria se nós aprendêssemos a ciência do espírito. Mas nós tivemos um bispo na Espanha que mandou queimar todos os livros da doutrina espírita, dizendo ser obra demoníaca. E a partir daquele momento, então, a doutrina espírita passou a ser vista como uma religião. Muito embora sendo uma filosofia de vida. E os espíritos superiores trouxeram para nós todas as informações que nós precisamos. Ontem nós ainda comentamos lá no João Evangelista. Se eu quero saber de filosofia espírita, se eu quero entender o que é a doutrina espírita, eu vou estudar o Livro dos Espíritos. Se eu quero entender a parte científica, compreender os fenômenos, eu vou estudar o Livro dos Médiuns. Mas um nunca deixa de ser continuação do outro. Porque se nós lermos só uma obra, nós não vamos entender muito bem, porque é uma obra que a gente tem que ir crescendo intelectualmente para ir entendendo. Se eu quero saber
Por que que Jesus disse, tudo o que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais? Se eu quero entender os milagres que Jesus fez, se eu quero saber, entender tudo sobre aqueles fenômenos da transformação da água para o vinho, se eu quero entender a forma com que Jesus andou sobre as águas, se eu quero entender sobre as curas, então eu vou buscar lá a informação, ainda deixa eu complementar um pouquinho mais, né? Se eu quero saber a formação do nosso planeta, a origem nossa, como que ocorreu toda essa mudança que nós vemos aqui, a formação do mundo, nós vimos lá em Gênesis, mosaica, que o mundo foi feito em 7 dias. Então nós vamos querer saber se é realmente possível se criar um universo desse tamanho aqui, o nosso planeta gigantesco, fazer tudo isso em 7 dias. Nós não vamos entrar em mais detalhes, apenas nos ater a isso. Então nós vamos lá estudar a Gênese de Kardec, para compreendermos tudo isso. Mas nós queremos saber sobre Jesus, sobre a moral do Cristo, os seus ensinamentos para conosco. Então nós vamos encontrar esses ensinamentos no Evangelho segundo o Espiritismo, que ali está contido todas as máximas do Cristo. Se nós quisermos saber por que nós nos encontramos em sofrimento, porque outros se encontram em condições melhores, menos. Por exemplo, nós olhamos para outras pessoas, vemos que elas estão em condições melhores que nós, mesmo sendo pessoas mais complicadas, mais difíceis. Se eu quero saber a destinação, para onde eu vou, se eu quero saber as condições em que eu vou me encontrar depois que eu deixar esse corpo físico, eu vou buscar essas informações no livro Céu e Inferno, a justiça divina. Por que que Deus faz isso tudo? Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é justo. E por que nós vemos tantas desigualdades? Estão contidas essas informações, esses esclarecimentos no livro Céu e Inferno. Nós que conhecemos, através de doutrinas, no nosso passado, o inferno que sofre traz dor e sofrimento eternos. E um céu que nos conduz à ociosidade. Todos nós imaginamos o céu, um banquinho, uma árvore, a dona Zuleide e o Darwin lá, o Darwin fazendo quebra-cabeça, a dona Zuleide fazendo crochê, e os anjinhos batendo asas em volta. É assim que nós imaginamos o céu. E nós imaginamos o inferno. O cristão, né? O inferno cristão é muito pior que o inferno pagão. Ele traz mais perversidade. Imagine um tacho borbulhando que queima a eternidade, com fogo que não se apaga. E os anjos olhando e dando risada. Olha lá, o Vanderlei está se contorcendo todo lá dentro, para a eternidade. Olha só, podemos imaginar Deus, Pai de amor e misericórdia, fazendo isso com seus filhos? De forma alguma. Então nós vamos mostrar, aprender na doutrina espírita, que nós teremos outras oportunidades. Nós não estamos fadados ao fracasso, ao esquecimento. Nós vamos observar dentro da doutrina espírita que nós fomos feitos para sermos espíritos de luz, para sermos felizes, para não nos atermos às dores e sacrifícios
que são coisas momentâneas em nossas vidas. A certeza de um amanhã melhor. A certeza de uma felicidade. Mas nós não ficaremos na ociosidade. Assim como nós colaboramos com Deus, na nossa parte material aqui no planeta, nas nossas criações, nós, quando evoluídos completamente, nós seremos co-criadores em nível universal. Ajudaremos, assim como Cristo assumiu o nosso planeta, desde a sua formação, nós também teremos um mundo destinado para nós sermos o Cristo daquele mundo. Então nós não estamos fadados a vivermos de braços cruzados pela eternidade. Jesus disse sobre Deus, naquele episódio de se descansar um dia na semana. Jesus disse, vamos corrigir, né? Não é descansar um dia da semana, mas é sobre folgar no dia de sábado, que os judeus condenavam Jesus por fazer cura nos dias de sábado. E Jesus respondeu, meu Pai trabalha todos os dias, e eu também. Então, se ele está nessa condição, nós temos que compreender que o nosso trabalho será eterno na construção de um universo melhor para todos, de um mundo melhor. E que a doutrina espírita seja para nós um diferencial em nossas vidas. No contato com os nossos irmãos, na forma de agir, porque nós temos que olhar para o nosso irmão e vermos nele a nossa imagem, porque nós somos feitos da mesma matéria, nós temos as mesmas dores, nós temos as mesmas dificuldades, porque a dor que dói em um não é diferente da dor que dói em outro. Então nós temos que entender esse ponto, porque aí nós vamos começar a compreender Jesus. Nós somos todos iguais. Claro que tem uns que se adiantam mais do que o outro, mas todos nós estamos fadados à felicidade. É isso que é importante. Caso contrário, nós ficaremos ainda na ignorância e no sofrimento. Ontem, na preparação, a Daíse leu um texto, no alvo. E eu acrescentei depois, no alvo e para o alto. Nós temos que traçar nossas metas. Nós temos que seguir o nosso caminho. Nós não podemos ficar olhando para o passado. Poxa, no passado era desse jeito. Jesus disse, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Então, tudo que foi feito no passado, que sirva para nós de lição, de aprendizado. O que foi feito de certo, vamos continuar fazendo certo. Mas o que foi feito de forma equivocada, nós vamos ter que consertar de uma forma ou de outra. E se nós hoje estamos aqui na doutrina espírita, a doutrina espírita não tem cultos à imagem, não tem velas. Algumas pessoas falam assim, mas eu já vi uma foto do Chico com um livrinho lá e uma vela acesa em cima da mesa. Mas é claro, os anos 30, não era todo local que tinha energia elétrica. Precisava de uma coisa para clarear. E nada mais justo que acender uma vela para a gente fazer uma leitura. Isso é para clarear aquilo que nós estamos fazendo. Não é motivo da gente acender uma vela para fazer qualquer outra coisa, a não ser clarear o ambiente. Jesus disse, faça brilhar a vossa luz. É sinal que nós somos luz. Se nós tivermos luz própria, nós não precisamos de luz artificial. E o que nós estamos buscando é a grandeza espiritual, é o conhecimento. E nós só adquirimos o conhecimento através do estudo. O homem só cresce em conhecimento. Ontem eu também falei, estou aproveitando de ontem, né? Desculpa aí quem foi ontem. O homem só cresce em conhecimento. Quando nós olhamos lá em Gênesis novamente, mosaica, crescei-vos e multiplicai-vos,
A gente sempre entendeu que a gente tinha que crescer, casar e multiplicar os filhos. Mas o homem só cresce em conhecimento. Se nós não adquirirmos conhecimento, nós continuaremos sempre da mesma forma, na ignorância, sem saber de nada. Mas quando nós estudamos, quando nós adquirimos conhecimento, nós crescemos. E o que nós temos que fazer? Multiplicar esse conhecimento. Ana Nilce e alguns outros aqui são professores, né? Multiplicar o conhecimento. Por quê? Porque se nós ensinarmos mais pessoas a fazerem aquilo, a aprenderem aquilo, o espírito está crescendo, está se iluminando. Por que que eu posso fazer isso e o outro não pode? Por que que o outro pode fazer aquilo e eu não posso? É isso que nós temos que estar sempre pensando. Então, é o nosso diferencial. Nós chegamos na doutrina espírita, vamos viver como espíritas. Vamos trabalhar como espíritas. As recomendações de Jesus, elas sempre foram muito claras nesse sentido. Que nós não ficássemos de braços cruzados. Que nós não ficássemos esperando as coisas caírem do céu. Quando Jesus, chamando aqueles que iam fazer a divulgação dos seus ensinamentos, ele disse, saia de 2 em 2. Ele não pediu para nós sairmos sozinhos. Saia de 2 em 2. Expulsai os demônios. Ou seja, afaste toda a influência negativa que há sobre você, os nossos irmãos. Cure os enfermos. Limpai os leprosos. E a recomendação mais essencial, que nós não nos apercebemos: divulgai o reino de Deus. A gente fica preso apenas a fenômenos. Nós ficamos presos apenas a coisas que a gente vê que acontece. A doutrina espírita é muito maior que isso. A doutrina espírita é uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Nós temos que deixar o homem velho de lado, para trás, e nos transformarmos numa nova pessoa. A gente vê infindáveis caravanas de pessoas na nossa região lá, que vão atrás de mensagens, que vão atrás de fenômenos. A doutrina espírita veio nos ensinar que nós precisamos viver aqui de tal forma que quando a gente desencarnar, nós estaremos em melhores condições. Que não precisa ficar ninguém preocupado com aquele que desencarnou, porque sabe que ele viveu de forma cristã e está num bom lugar, que está em boa condição, aprendendo mais ainda na espiritualidade, para voltar aqui em melhor condição, sabendo daquilo que fez de certo ou de fez de errado. Mas nós ficamos imantados com os nossos irmãos que partiram. Aprendemos na doutrina espírita que isso é prejudicial, tanto para aquele que vai como para aquele que fica. O apóstolo Paulo disse para nós o seguinte, que quando somos crianças, nós tomamos leite, alimento de criança. Mas quando nós somos adultos, nós já tomamos alimentos sólidos. Nós já estamos na fase de adultos. Nós precisamos vivermos como pessoas que já deixaram o passado de ignorância para trás e vamos para frente. Ninguém que fez uma faculdade vai voltar novamente para fazer o primário. De forma alguma.
Nós precisamos entrar nessa escola e sairmos em melhores condições do que quando nós aqui chegamos. Porque se nós ficarmos apenas repetindo aquilo que foi feito, nós nunca vamos sair do lugar. Nós ainda encontramos pessoas que vão ao centro espírita atrás da cura física. Nós aprendemos na doutrina espírita que mente são, corpo são. Modificamos os nossos pensamentos, modificamos as nossas formas de agir, o nosso espírito vai se melhorando e o nosso corpo físico vai recebendo aquela mudança íntima, interior que nós temos espiritualmente, sendo projetado nele. À medida que o espírito adoece, o corpo também adoece. À medida que o espírito cura, o corpo também encontra cura. É isso que nós temos que aprender na doutrina espírita. Que sejamos pessoas novas, diferentes, renovadas nos ensinamentos. A cura, qualquer religião oferece a cura, mas nós já entendemos que a cura depende da nossa mudança íntima, da nossa mudança interior. Jesus foi o espírito mais evoluído que passou pelo nosso planeta. Passou, não, continua no nosso planeta. Ele olhava para as pessoas e dizia: tua fé te curou. Teus pecados estão perdoados. E a gente só se presta atenção nisso. Assim como nós buscamos o médico pede o nosso exame lá, faz todos os exames ali, e fala assim: olha, o senhor tem uma enfermidade aqui, o senhor tem uma enfermidade ali. Nós nos esquecemos que Jesus dava a receita para nós. E a gente fala assim: Jesus nunca cobrou nada de ninguém. É que nós não prestávamos atenção nos seus ensinamentos da forma com que é necessária. Jesus dizia a todos aqueles que ele curou: vai e não peques mais. Era a receita de Jesus. Ou seja, se você até hoje esteve no erro, vá e não erre mais. Mude o seu comportamento. Mude a forma com que você viveu e trouxe essa enfermidade para você. Seja uma nova pessoa. Seja uma pessoa diferente. Faça diferente. Faça melhor. Quando nós chegamos ao centro espírita, é como se nós fôssemos no hospital. Passamos pela triagem. Chegamos aqui no centro. A espiritualidade está toda aqui trabalhando. Nós estamos aqui fisicamente, mas a espiritualidade está assim. Quando nós entramos, já sabe nossa pressão arterial, já sabe a nossa temperatura, já fez um raio-x ali, como diz mais popularmente, já viu a nossa capivara, né? Fala: você tá aqui por causa disso. Aí o que vai acontecer? Sentamos aqui, esperamos o momento certo, ouvindo do Evangelho, ouvindo os ensinamentos. Nós passamos a compreender o porquê que nós estamos aqui. Nós estamos sendo atendidos pela espiritualidade. Saímos daqui e vamos tomar o passe. O passe é aquela medicação que o médico prescreveu, que cada um de nós vai tomar de forma diferente, mesmo sendo usado o mesmo remédio, a mesma injeção ali no caso, a imposição de mãos. Mas cada um deles contém uma medicação diferente, cada um para a sua necessidade principal. Quando nós tomamos o passe, equivale àquela entradinha nossa na sala de aplicação depois da nossa passada pelo médico, que nós somos atendidos aqui. Saímos medicados ali
mas com a receitinha no bolso, porque está gravado em nossa mente que nós prestamos atenção e sabemos que nós temos que mudar atitudes. Temos que ser pessoas diferentes. Temos que pensar no amor, na caridade, no bem ao próximo, na benevolência para todos, no perdão daqueles que nos ofendem, que nos causam algum tipo de mal. Pedirmos perdão para aquelas pessoas que nós prejudicamos, que nós ocasionamos o mal. Sabedores que somos, que nós temos que reparar aquilo. Nós encontramos no Evangelho que o amor cobre uma multidão de pecados. Ele cobre. Quando nós estamos com frio, nós não nos cobrimos. Cobriu. Nós tiramos o cobertor, o frio está ali. Então nós cobrimos momentaneamente os nossos erros. Nós cobrimos momentaneamente as nossas faltas desta encarnação e do passado, mas praticando o amor, praticando o bem, praticando a caridade para com todos. Em algum momento nós vamos ter que reparar esses erros. Em algum momento nós vamos ter que reparar esses pecados, quer seja nesta encarnação ou nas próximas encarnações. O espírita tem aquele costume de falar assim, se eu não fizer nesta encarnação, eu faço na outra. Lê do engano. Vamos fazer tudo nesta encarnação, aquilo que nós pudermos. Jesus disse, conserta-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque isso é melhor eu tirar as minhas diferenças com o Leandro, enquanto eu estou podendo olhar para o Leandro, conversar com o Leandro e me entender com o Leandro, com o Ricardo. Porque o dia que um de nós formos para a pátria espiritual, nós corremos sérios riscos de sermos um invisível e o outro materializado, e com certeza o invisível vai levar vantagem, porque nós não estamos enxergando ele. Então é essa condição que nós temos que estar analisando, que nós temos que estar pensando, porque nós não sabemos das nossas condições, quando nós vamos reencarnar, em que época nós vamos encarnar e em que condições nós vamos encarnar. Porque a gente imagina às vezes que nós estamos aqui nesse corpo belo, maravilhoso, e que nós vamos voltar desta mesma forma. Nós não sabemos o nosso passado. Nós não conhecemos a nossa história pretérita. De repente nós chegamos na espiritualidade e nós vamos ver, assustados, o quão devedores nós somos ainda. Alguns de nós já tivemos problemas de saúde, já tivemos algum ente querido com problema de saúde. Nós chegamos até o médico e ele fala assim, olha, nós vamos fazer um tratamento para fortalecer essa pessoa, para depois começarmos o tratamento. Já viram passar por essa fase? Já, né? Fortalece primeiro para depois iniciar o tratamento. Talvez nós estejamos nessa nossa encarnação, nessa condição de enfermidade. Nós estamos hoje aqui adquirindo conhecimento da doutrina espírita, sabendo o que nós estamos passando aqui, de que forma nós estamos aqui, e como será o nosso desencarne, como será o nosso futuro. Então nós estamos aqui ganhando forças, nós estamos aqui nos fortalecendo para encararmos, quem sabe, uma situação difícil numa nova encarnação. Que nós podemos voltar aqui num corpo totalmente inválido, vivermos sobre um leito sem condição de nos movimentarmos, vivermos, às vezes, numa encarnação privados da visão. Podemos voltar privados da fala e da audição. Podemos voltar dentro de uma religião que não se aceita outra influência. Podemos voltar daquela forma com que nós vamos ficar ali presos, sem poder manifestar o nosso pensamento e a nossa vontade. Por isso que é imprescindível nós trabalharmos hoje. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. E nós temos que encarar os nossos trabalhos da melhor forma possível. Se eu não posso falar do Evangelho,
eu posso fazer qualquer outra coisa dentro de uma casa espírita. Nós somos acostumados a ir nas igrejas, ouvir a palavra e voltar para casa, e na semana que vem voltar de novo, ouvir a palavra. A doutrina espírita é diferente. A doutrina espírita, cheguei à doutrina espírita, vou estudar a doutrina espírita e vou vivenciar a doutrina espírita. Que nós sejamos a figura do Cristo na rua, no tratamento com os nossos irmãos, na forma com que nós devemos agir. Nós não somos diferentes e nem melhores que nenhum outro, assim como Jesus deu exemplos claros para nós. A gente imagina Jesus um ser todo-poderoso, e é, mas nós não imaginamos Jesus naquela pessoa simples, humilde, em que ele, para ser identificado no momento da prisão, foi necessário Judas chegar lá e dar um beijo nele. Tamanha humildade e simplicidade dele no meio dos outros. Ele não era diferente. Ele não usava roupas diferentes. Ele não era melhor que nenhum outro materialmente, fisicamente. É a sua postura moral, o seu conhecimento era todo o diferencial, a sua evolução. E é isso que nós temos que estar pensando. Paramos para pensar nisso em algum momento? A gente gosta sempre de posição de destaque, estar sempre num pedestal acima de todos. E Jesus, para ser entregue, ele teve que receber um beijo. Fala assim, aquele em que eu beijar, aquele é o Cristo. Você já imaginou o que é isso? A gente olhar para o ser mais iluminado e a sua humildade, a sua simplicidade ser tanta que a gente precisa identificar no meio da população, em meio a todas aquelas pessoas simples, humildes que estavam em volta dele, identificá-lo com um beijo. E nós queremos ocupar uma posição de destaque. E nós queremos ser superior a qualquer um, a todos. Queridas irmãs e queridos irmãos, desculpe já o horário já avançado, a gente vai falando, extrapola o tempo. Essa é a nossa mensagem da noite, que nós possamos olhar para frente. É para frente que nós devemos olhar. Miremos na doutrina espírita como uma forma de mudança de vida, de ensinamento, de autoiluminação. Não ficamos presos a coisas passadas. Os fenômenos, as comunicações, as coisas foram muito importantes no seu tempo. Hoje nós temos uma obra toda codificada para nós, de fácil entendimento. Por isso que Jesus falou dos olhos de ver, do ouvido de ouvir. Nós já estamos um pouco mais adiantados. Quando Jesus disse, deixai que os mortos enterrem seus mortos, em que condições nós devemos entender isso? A doutrina espírita sabe que os trabalhadores daqui têm os trabalhadores na espiritualidade também. E que nós vamos viver aqui de tal forma que os nossos entes queridos que estão na espiritualidade vêm receber, para a nossa forma de olhar, para a nossa forma de ver, são mortos. Meu pai morreu. Meu avô morreu, minha avó morreu, meus tios morreram, meus primos morreram. Estão mortos para nós na matéria, mas vivos na espiritualidade. Chegou mais um, então deixe que aqueles que lá estão recebam aquele que recém saiu daqui. E vamos nós fazer a nossa parte. Vamos nós divulgar o reino dos céus. Vamos nós aprendermos da justiça de Deus. Vamos nós aprendermos de Jesus. É isso que Jesus quis dizer para nós. Que os mortos enterrem seus mortos.
que aqueles que estão na espiritualidade levem aqueles recém-chegados. Que nós não sejamos mortos aqui no nosso convívio. Que possamos nos olhar e ressuscitar aquele que está dormindo, esperando o que da vida? O tempo é preciosíssimo para nós. Vamos levantar, vamos acordar enquanto é tempo. Nós não vamos passar muito tempo, porque tem transição, tem tudo uma coisa, e uma hora nós conversamos, tá? Muita paz para todos, que Jesus ampare e ilumine a todos vocês. Desculpe pelo horário já avantajado, e estaremos aqui numa outra oportunidade, se Deus quiser. Obrigado, Ricardo, obrigado, Leandro, obrigado, Ana Marinês, obrigado a todos os trabalhadores da casa, obrigado aos visitantes também, que Jesus ampare e ilumine a todos. Muita paz.